em nós mesmos, não nas nossas práticas, não na nossa conduta, não no nosso comportamento. Somos aceites em Cristo. Agora, destacando um pouco sobre a amargura, quero ser um pouco muito rápido aqui, porque temos um ponto que vai nos levar a alguns minutinhos. É a questão da amargura. A amargura é um veneno espiritual que corrói a alma e impede a pessoa de experimentar plenamente a graça de Deus. Não é? É um veneno espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Isto é, a amargura é uma espécie de veneno que não só afeta a pessoa amargurada, mas também afeta as outras pessoas em sua volta, não é? A falta de perdão, o ressentimento podem endurecer o coração e afastar alguém da graça de Deus. Temos outras passagens como Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, aí onde fala sobre a questão de perdoar. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isto significa que uma atitude da pessoa que não tem, ou seja, não experimentou o perdão de Deus no coração, é uma pessoa que vive com uma excessiva culpa. Ele vive com uma culpa excessiva e ele não tem paz, ele não tem alegria, ele vive com um coração amargurado, tem uma experiência amarga no seu coração. Ele tem uma cólera, uma gritaria, é uma pessoa colérica, uma pessoa que está sempre furiosa. E essa pessoa é uma pessoa que tem uma atitude contagiante, altamente contagiante. Se é um pai da família, ele vai deixar toda a sua família miserável e disfuncional. Se é uma mulher, a Provérbios fala muito sobre isso, não é? A mulher enrancuda. Exato. Então, é muito complicado lidar com pessoas dessa natureza, porque não existe uma coisa boa que você pode fazer para essa pessoa. Por mais boa que você, por mais bem que você procura fazer e tentar agradar esta pessoa sempre, a interpretação já é pintada com um pincel negro na sua mente. Não sabe como apreciar uma coisa boa, um bom gesto. É uma pessoa já com um espírito amargurado. Não é? Essa pessoa com espírito de perdoar Exato. E perdoar os outros, Exato. não será que seja alguém que não abre o seu coração para deixar aquela situação passar. Não será isso? A primeira coisa é, digamos, existem vários aspectos que podem ser observados. Aquilo que nós falamos em outros pontos sobre orgulho. O orgulho tem sido um dos elementos fundamentais para a amargura. Porque essa é uma pessoa que não se vê numa posição de ser liberto. Ou seja, ele acha que não existe nenhuma solução para a sua vida. E essa atitude, logo, é orgulho. Porque você acha que não existe ninguém que tenha ajuda para você. Não é? Então, pode não parecer orgulho, mas na íntegra é um orgulho camuflado na miséria. É um orgulho camuflado na vítima. É que eu sou vítima. Então, uma mentalidade de vítima, que eu sou vítima, eu sou assim porque o tal fulano me deixou miserável. O meu marido me maltratou, a minha esposa me maltratou, o tal fulano me maltratou, por isso a minha vida está assim. Okay? Então, uma pessoa que já não tem... Lembra que tem... uma pessoa que havia amargurada na Bíblia, não só uma, mas várias. Estamos a lembrar de Naomi. É uma pessoa que estava com um espírito amargurada. Mas, graças a Deus, Deus teve um ministério para ela. A Ruth foi uma moça, uma senhorita que foi... Eu estou usando os termos senhoritas, mas é uma senhora que foi usada por Deus para administrar a Naomi. Claro que a Ruth aprendeu de Deus, sobre Deus, a partir dela, que é sogra. Mas depois, quando ela teve aquela dor
não é? Dor no coração, ela, A dor ela, da da perda da sua do família, esposo, sim. dos filhos. Então, portanto, uma espécie de dor genuína, mas é claro que há momentos que nós passamos dos limites e não podermos saber como lidar com isso. Então acabamos entrando na depressão, ansiedade contínua. Mas enfim, Deus levantou a Ruth para administrar a ela e ela foi sarada, foi restaurada. Mas Graças a enfim, Deus. tem pessoas que não aceitam a graça de Deus e elas preferem viver lambendo as suas feridas. E é um grande problema, não é? Até para a saúde física, não é? Exato, exato. Os grandes problemas do coração surgem a partir de Uhum, amargura, não é? exato, Ira. As pessoas vão acumulando, 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 e também tem a questão social, não é? De uma exato. pessoa bem amargurada não é bem-vinda em qualquer lugar e nem ela se abre para acolher a sua família. Pelo contrário, acaba se isolando. E, na verdade, são pessoas que gostam de se isolar É. e fecham-se. E se ela se abre, o propósito é disseminar Sua a sua ira, dor. a sua dor, o seu Exato. problema, o seu veneno Sim, mesmo. é um Sim. veneno, ele está lá para espalhar. Então, qualquer pessoa que está em contato com essa pessoa acaba também envenenada, acaba também sendo contagiada. Então, tem pessoas que até vale a pena aquela que sofre sozinha e se fecha e não vai disseminar. Mas não estamos a falar que vale a pena, porque também É. é uma alma preciosa diante de É Deus. uma ideia de, olha, se tivermos que escolher entre dois males, o mal menor. Exato. Aquele que O não mal vai, menor. portanto, yeah. Mas só veja lá só, o outro aspecto é que esta pessoa, por mais que seja abordado falando sobre a graça de Deus, que pode garantir-lhe o perdão, o amor de Deus, esta pessoa pensa que isso é impossível, não é? Mas a verdade é que em Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32, diz que toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isto é, para o cristão, não pode ter essa raiz de amargura, deixar esta, ou permitir que essa raiz de amargura brote no seu coração. Porque mesmo cristãos podem permitir que a raiz de amargura brote no seu coração. Você pode ficar amargurado por causa de inveja, por causa de pessoas que te machucaram e você não sabe libertar o perdão para que os outros sejam livres. Ou seja, você livre primeiro e os outros também sejam livres e tenha liberdade de conviver com eles de uma forma portanto, benigna. Então, aqui diz que toda amargura, e toda ira, toda cólera, toda gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de entre vós. Não é? Para quem? Está falando para os cristãos. Porque os cristãos podem ter a amargura. Não é? Podem. E são vários cristãos que não têm paz, não têm a liberdade, a alegria, não têm gozo, porque eles estão acumulando esta amargura, ressentimento, falta de perdão. Não é? Obviamente, você não pode ter fruto do Espírito Santo quando você está na amargura. É impossível. Pastor, eu estou aqui como famílias, não é? Como Exato. famílias, somos cristãos, pai, mãe, filhos, uma família, às vezes até netos e outros membros da família. Exato. E como é que nós podemos gerir esta questão de amargura, ira e procurar não pecar com isso, né? Somos um casal, mas em algum momento cada um vive sua vida, né? Exato. Ele tem do projeto dele, aquele também tem seu projeto, e os filhos começam a se rebelar dentro de casa. Normalmente, respeita-se quem tem mais poder financeiro, né? Se é o pai quem tem poder financeiro, vai ser mais respeitado em relação à mãe. Se é a mãe que tem, olha, o pai fica mesmo largado à sua sorte, né? E como é que nós podemos ser capazes de viver as situações da nossa família, mas não permitir que isso se torne amargura, né? Quer dizer, não chegar até o nível de amargura. Bom, digamos, o conselho que nós temos agora seria mesmo para cristãos, lares cristãos, família, casais cristãos.
Porque do outro lado já precisávamos trabalhar de base para aqueles que não são cristãos, precisam de ter um aconselhamento, um acompanhamento e levar eles até Cristo, porque essa prática só se pode viver mesmo na sua, portanto, íntegra no seio cristão. Agora, para os cristãos, casais cristãos que estão criando filhos com princípios mundanos que não são cristãos, isso é muito provável que aconteça. Mas para casais que são espirituais, eles são, primeiro, eles procuram a união como base para o crescimento. E sendo que essas duas pessoas são uma só carne em Cristo, como casal, eles precisam também de viver na praticidade esta união. Não é? Ser um casal unido. Um casal unido, tanto nas suas portanto, ações, tanto os seus projetos familiares, na educação dos filhos. Ser um casal unido. Isto é, tudo que o pai ensina aos filhos é exatamente o que o pai também ensina. O pai e a mãe têm que estar em unanimidade na educação dos filhos. Não pode haver uma indicação de que os pais não estão unidos na família. Não é? Os filhos têm que perceber que os pais estão unidos. Eles se amam. Tudo que o pai ensinar, por exemplo, os filhos são astutos. Eles sempre vão testar a união dos pais. Eles sempre vão testar. A minha filha sempre fez isso. Mas uma das coisas que eu e minha esposa, que ela está aqui, nós tivemos um acordo que qualquer coisa que a nossa filha vier pedir, dizer que mamãe aceitou ou disse que tem que me dar, eu tenho que ir primeiro à minha esposa verificar, exato, verificar se falaste com ela assim ou não. Se a mãe disse que não, ela inventou, ela vai levar um pouco de porrada, porque ela está a mentir, está tentando nos colocar em guerra. Manipular, exato, está tentando nos manipular. E assim, e também quando há uma situação em que ela transgride e ela precisa ser disciplinada, quando nós, por exemplo, se eu vou a uma pequena sura, não sei como se diz, mas é um pouco de disciplina, usando a vara mesmo, porque nós usamos a vara. Os que dizem que não se pode, vão fazer isso com seus filhos. Para nós seguimos os princípios da Bíblia. A Bíblia diz que há muita malandrice no coração da criança. Somente a vara de correção é que vai repelir isso. Agora, se eu dou uma disciplina, não é para castigar, não é para maltratar, é disciplina, para dizer que, olha, cada ação tem uma consequência. Agora, se eu dou disciplina, ela não pode correr para ser confortada com a mãe. Se ela que precisa de conforto, tem que voltar a mim. Se ela quer fugir e esconder na mãe, a mãe tem que dizer, não, vai lá pedir perdão e vai lá lidar com esse assunto com o pai. Se é a mãe que também dá disciplina, eu tenho que ter essa coragem, essa postura firme, que tem que ir pedir perdão, tem que acertar esse assunto e voltar para mim quando ela já está bem. Ok? Isso ela sabe que já há união aqui. E ela não vai tentar manipular os pais. Então, isso significa união na família, no casal e na criação dos filhos. Quando é assim, aí não há nenhuma janela, uma porta que o diabo possa infiltrar e trazer essa discórdia, desunião, que pode terminar ou culminar em amargura numa das partes. Então, podemos dizer que, em primeiro lugar, o casal tem que estar unido. E unido debaixo dos ensinamentos de Cristo. Exato. Então, fora isso, vamos sempre ter famílias desestruturadas. Exato. Então, é por essa razão que o meu conselho é mais para casais e famílias cristãs. Porque, do outro lado, já precisamos começar de uma estrutura difícil. Desafios é que, quando nós assumimos famílias cristãs, são aquelas que normalmente têm a sua gênese ainda dentro da vida da igreja. Exato. Não é? Ambos, marido e mulher, alguns até se casaram na igreja. Exato. E vão formando as suas famílias lá. Exato. Mas a realidade de muitos casais não é essa aí, não é? Nós casamos, temos filhos e depois é quando nos juntamos à igreja, não é? E aí já cometemos muitos erros e às vezes mesmo nessa situação é só um cônjuge que vem. No outro
não veem, mas faz parte da nossa igreja, faz parte do nosso mundo, também temos que lidar com eles. Yeah, é uma situação, digamos, meio complicada, porque, digamos que tem alguém que recebe os princípios de Cristo e o outro não recebe. Exatamente. E aí há um trabalho. Há um trabalho muito sério, mas não falamos que não é possível, porque mesmo aqueles que seguem alguns princípios tradicionais, culturais, tem pessoas com uma postura bem estruturada mentalmente. Então, que eles sabem que existem certos princípios e valores que devem ser defendidos numa família, e mesmo na criação dos filhos. Mas, infelizmente, o que nós observamos e assistimos na maior caso das famílias, os filhos são deixados só a viverem como eles querem, fazer o que eles querem, quando eles quiserem.